Essa palavra, eu espero que abençoe a sua vida de verdade. Levanta uma das suas mãozinhas assim para o alto e diz assim: Deus, fala comigo essa noite, em nome de Jesus. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: me ajuda, apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças, só até aí, fica na terra que eu te disser. Deus e Pai, fala conosco, toma minha vida nas tuas mãos, no nome de Jesus. E aqueles que creem que possam dizer amém e amém. Na verdade, essa palavra é uma introspectiva, uma avaliação interna. O versículo de número 1 diz que sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. Esse texto fala sobre repetição. Você me ajuda? Sobre repetição de coisas que se repetem. E lidar com coisas que se repetem não é algo fácil, não é algo simples. Quando eu vou entender e lidar com isso, mostra que houve fome no tempo de Abraão. Só que o tempo de Abraão era uma outra geração, era um outro tempo, era num outro momento. E diz que agora a fome vem sobre a geração de Isaque. E que de fato lidar com isso também para ele não estava sendo algo muito simples. Muito pelo contrário. Lidar com essa fome, lidar com essa repetição, trazia ao seu coração lembranças do passado. E daí por diante, agora ele vai ter que viver o seu presente baseado no que ele ouviu falar do passado. E aí começa a haver um turbilhonamento de coisas nas nossas mentes. Eu lembro de que quando eu ouvia minha mãe dizer o fato de minha avó ter morrido de câncer nos seios, e agora ela se depara com câncer nos seios, aquilo não é uma coisa fácil de você lembrar, de você digerir. Até hoje, visitar um hospital de câncer ou com pessoas nesse estado não é uma coisa simples que eu faço, porque me traz lembranças. Eu lembro do hospital onde minha mãe faleceu, e depois de muitos anos, eu nunca tinha ido fazer uma visita naquele hospital. Eu fui visitar uma pessoa, era uma senhora, e que também estava no mesmo andar onde minha mãe faleceu. Então, você parece que vive algumas coisas na sua mente, na sua cabeça. Você consegue ir lá atrás e você consegue trazer dessas coisas para os dias atuais. E você percebe que não é fácil você observar algumas histórias se repetindo, algumas coisas que poderiam ser diferentes, mas não são. E paira no nosso coração o porquê que a gente está vivendo isso. Começa a vir dentro de nós os porquês. Porque se eu estou vivendo o que no meu passado, a geração passada viveu, o que houve? Por que não foi resolvido por eles? A impressão então que eu passo a ter é que esse problema que eu vivo hoje, se fosse resolvido ontem, eu não estaria vivendo hoje. Se ele tivesse passado talvez por um crivo de pessoas
que na minha concepção fossem maduras suficiente para resolvê-los, eu hoje não estaria enfrentando algumas mazelas, algumas dores. Ou de repente eu estaria enfrentando dores novas, não fazendo parte de uma história antiga. Deixa eu voltar a te falar que quanto mais eu olho, mais eu me vejo. E eu penso o seguinte, bem, se não foi resolvido essa história lá atrás, como que ela vai ser resolvida hoje? Se não houve capacidade deles resolverem essa história, como é que eu vou resolver hoje? Eu gosto de Elias. Quando ele vira para o Senhor, ele é muito sincero, ele diz assim: eu não sou melhor que os meus pais. E ele coloca isso de uma forma tão verdadeira dentro dele, porque às vezes a nossa geração se acha melhor que a geração dos pais, talvez porque você cursou o que eles não cursaram, você foi além, eles não chegaram nem próximo do estudo que você tem hoje. E talvez essa geração que foi além se acha melhor do que a geração dos pais. Só que nós somos o que somos a partir deles. Então você só é quem você é a partir dos seus pais. E isso é que começa a mexer com a gente. É o pensamento: será que eles não foram maduros suficientes para resolver os problemas lá atrás? Será que algumas coisas que persistem, os trabalhadores podem sentar, podem tomar assento, por favor, podem sentar. Será que o que eles estão vivendo hoje, ou será que o que eu estou vivendo hoje não é baseado talvez no que não foi concluído por eles, no que não foi resolvido por eles? Bem, esse texto fala de uma fome. Esse texto fala sobre uma repetição, mas esse texto fala de personagens novos. O problema é o mesmo, mas aqui nós estamos lidando com um outro personagem. Já não é com Abraão, é com Isaac. E isso começa a me mostrar que tem um Deus tão detalhista, tão ímpar nos detalhes, que quando eu entendo que o personagem não é o mesmo, significa que a solução do problema também pode ser que não seja a mesma. Então eu compreendo que a solução que eles usaram no passado pode ser que não sirva para o presente. Eu não posso pegar, eu não posso rotular, sabe? Quando a unção ágape começou, irmãos, chegou no momento que nós estávamos tão agressivos no mundo espiritual, lidando com essa palavra de forma boa, que eu comecei a achar que pelo fato da sede estar vivendo algumas coisas, que nós abriríamos em outros lugares e viveríamos a mesma coisa. É como se eu pegasse uma receita e dissesse assim: olha, se nós seguirmos essa receita, vai dar tudo certo. Só que eu aprendi que a vida não é uma receita de bolo, irmãos. E através dessa receita, na finalização, com tudo dando bom, eu comecei a observar que cada lugar era um lugar diferente, e que cada povo era um povo diferente, e que Deus tinha algo para cada lugar, para cada região, e que a maior arte era colocar as pessoas certas, sabe, os personagens certos nas histórias certas. O que eu quero tentar falar com você é que de repente você tem vivido alguns dilemas na sua vida, algumas crises existenciais, não sei, mas o que eu quero tentar dizer para você, com todas as palavras, é que você é a pessoa certa, no lugar certo, sabe? Mas eu estou me deparando com fome, eu estou me deparando com uma situação difícil, sim. Parece que o quadro estabelecido é o mesmo do passado, parece, mas o personagem é novo. Deus está dizendo que contigo agora, algumas coisas que você acha que seriam da mesma forma, não serão. Deus está virando para você e está dizendo: eu preciso mudar esse quadro a partir de você, porque a partir de você tem uma nova geração que virá. E essa nova geração não sofrerá o que você vai sofrer.
De repente Deus te colocou, te plantou para resolver problemas que não foram resolvidos no passado, para que as gerações futuras, irmãos, não sofram como nós, como a geração passada, entende? Então talvez Deus te colocou como um pioneiro para algumas coisas, para te mostrar a tua importância para outras coisas, para mostrar para ti que através da tua vida, através de todo um cuidado de Deus, de colocar você dentro de um cenário, sabe? Um cenário desconfortável, porque fala de fome. Um cenário desconfortável, porque agora você comanda um número de pessoas. Mas um cenário em que aquele que te colocou coordena todas as coisas, que vira para ti e diz: pode descansar o teu coração, sabe? Pode descansar a tua alma, porque o que eu decidi fazer vai ser através da tua vida, para esse novo tempo. Então você pode ter a impressão que a fome foi semelhante à fome do passado. Eu falo de fome como problemas, desestruturas, uma série de coisas. Pode ser que você olhe e diga assim: mas eu estou vivendo algo parecido. Mas hoje eu quero que você se veja, se olhe no espelho, sabe, irmãos? Sabe como é que eu trato algumas pessoas quando elas chegam no nível, talvez depressivo? É claro que eu não uso a psicologia. Nós temos aqui pelo menos três psicólogos, a pastora Patrícia também, Gisele também, Vera também. Então, não uso a psicologia porque não tenho conhecimento para isso. Mas de uma forma muito simples, eu viro para a pessoa e digo assim: olha, se olhe no espelho, vai, se ame, vai, se veja capaz, pois você é capaz. Você nunca estaria inserido num cenário que Deus te colocou para ir à falência nesse cenário. O que Deus tem para a tua vida vai além das tuas expectativas. Só que não para por aí, irmãos, porque no cenário que eu me encontro, no versículo de número 2, eu estou pronto para tomar uma decisão. E no versículo de número 2, o Senhor aparece. E quando Ele se manifesta, Ele diz não. E lidar com esse não é tudo muito complicado. Lidar com o não de Deus, pastor, por quê? Porque na verdade, eu já estou com a minha mala arrumada. Eu não sei quantas vezes você já mudou na sua vida, irmãos, mas quando você vai promover, você vai fazer uma mudança, você vai atrás de caixas, porque você quer encaixotar as suas coisas. Quando chega na casa nova, parece que está uma verdadeira bagunça. Mas se você definir bem os sacos plásticos, as caixas, e você anotar em cada um deles, você sabe aonde vai estar cada um dos utensílios que você guardou. Só que quando Deus se manifesta, Ele diz não. Talvez a minha expectativa fosse que Ele dissesse sim, mas aqui Ele vai dizer não, não desça, não vá. Não é isso que eu quero para a tua vida. E como é que eu me deparo com essa situação? Porque na verdade deu trabalho arrumar as minhas coisas. Na verdade agora eu vivo um conflito dentro de mim, porque eu nunca imaginei que Ele se manifestaria justamente agora que eu estou com tudo arrumado. Está tudo pronto. Está tudo pronto para que eu sente diante do pastor e diga: pastor, eu estou fora. Eu orei. Sabe, irmãos, eu quero te dizer que Provérbios 16, e não vai nem projetar para a gente, diz que o coração do homem é enganoso. E aí, você tanto vai ver isso em Provérbios 16:1, 16:2, 16:3. Você vai compreender algumas coisas. Estou sem comunicação aqui visual. Você vai entender algumas coisas, sabe, de muitas das vezes ser levado pelo seu coração, ser levado pelos seus sentimentos, pela sua alma, que é a razão das tuas emoções, é o centro das tuas emoções. E muitas das vezes você olha e diz assim: mas eu estou certo nas minhas colocações. Só que o não dele mexe comigo. O não dele me faz desarrumar as minhas malas. De repente as malas estão prontas.
Eu já sei, estou bem definido no meu coração. Eu já sei, eu não vou me perder. Eu não vou ser alguém que vou sair por aí de qualquer maneira. Eu sei o que foi construído aqui dentro. Eu sei o que está aqui dentro, o que foi estabelecido aqui dentro. Só eu sei, mas ninguém sabe, ninguém conhece. Porém, o meu Deus manda te dizer: não desça. Não é o que você quer, não é aquilo que você idealizou, é aquilo que Ele definiu para a tua vida. Talvez a resposta não seja a resposta que você veio buscar. E o não dele desorganiza algumas coisas que eu achei que estavam organizadas. O não dele começa a mexer com as minhas estruturas, sabe? O não dele entra em lugares dentro de mim que poder tem um não, irmãos. Porque um sim é muito fácil de você ouvir. Agora, quando você se depara com um não, isso mexe com as tuas estruturas. Quando alguém vira para você e diz não, parece que é implicância, parece que tem alguém contra você, porque houve uma desarmonia outrora, e você, baseado nas desarmonias que houve outrora, você ouve um não e você não recebe o não de uma forma perfeita e agradável. Mas hoje eu vim te dizer que o meu Deus, como teu Pai, também diz não. Nem todas as respostas serão sim. Pode ser que ele esteja no sim, pode ser também que ele esteja no não. E o não dele é muito concreto com cada um de nós. O que ele define de não te dá a opção de você seguir em frente, não te dá a opção de você desejar viver uma outra coisa. O não dele é algo cirúrgico, é algo completo. É alguém que veio hoje aqui esperando ouvir sim, mas Deus está dizendo não. É alguém que veio hoje aqui esperando ouvir uma palavra que talvez fosse de encontro às tuas expectativas, mas o Senhor hoje vira e diz: não, não é o que eu quero, não é o que eu desejo, não é o que... Ei, não desças ao Egito. Egito para mim, irmãos, é lugar aonde nós vamos ver mais à frente o povo sendo escravizado. É um lugar de muitos deuses. É um lugar que a gente considera Faraó como uma alusão a Satanás. Egito na minha vida é esse lugar que desde quando eu me vi como crente, é a versão de tudo aquilo que eu creio. Mas Deus está dizendo que o Egito é todo lugar que você decide estar sem a presença dele. Você pode estar vivendo algo, você pode estar achando que é benéfico, mas se ele não estiver, é um Egito, é o teu Egito, não tem jeito. É o Pai que vira para você e diz assim: qualquer lugar que seja oposto à vontade de Deus se chama Egito, irmãos. Então não decida ir para onde ele não te mandou ir. Sabe, essa não é uma palavra aqui de um pastor tentando prender ovelhas na igreja. Eu nunca fiz isso e nunca farei. Sabe, porque eu creio num único capaz de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. E essa função é do Espírito Santo, é dele. Mas talvez você esteja tão envolvido, suas emoções estão tão afloradas, os seus sentimentos estão falando por si só, que você não está entendendo o não dele. Ele diz não. Eu não vou gritar, irmãos. Ele disse não. Não desças ao Egito. Permaneça. Desfaça as bagagens. Desliga o motor. Só que o não dele me faz repensar. Por que para uns ele libera? Por que para uns ele diz assim: vai porque vai dar tudo certo? Por que quando eu olho a geração passada, eu vejo eles indo?
E por que justamente na minha geração Ele me manda ficar? Por que eu preciso ficar e eles podem ir? A diferença não está na crise, e sim como lidamos com a crise. A tua capacidade de lidar com a crise. Mas deixa eu te falar uma coisa. Porque aqui a gente vê dois parâmetros, né? De decisões que já eram para ter sido tomadas e não foram. E de pessoas indecisas, em que Deus precisa parar um pouquinho para começar a te mostrar outras coisas à sua volta. Eu entendo que o não pode nos fazer mal, de verdade. Só que eu também começo a entender que depende de quem diz o não. Ele pode me fazer mal, mas quem me diz é que me conforta. Disse-lhe o Senhor: que aparece, que vê Isaac tomando as suas decisões. Além de tudo isso, ele manda que ele habite. Iníciozinho do versículo 3 diz assim: habite nela. Fala de um território, irmãos. Fala de uma terra, fala de um lugar. E vira e diz assim: habite nela. É claro que a conclusão, a conclusiva do texto é essa: serei contigo, te abençoarei, a ti, a tua descendência. Mas tudo está em volta de uma decisão de habitar nela, de permanecer numa terra mesmo passando por um tempo de fome, mesmo que tu olhe e diga assim: mas como? Por que para uns as coisas são diferentes? Por que com umas pessoas tu olha, parece que flui, irmãos? Parece que a coisa... E aí você começa a se questionar. Você começa a olhar, você começa a pensar. Te dá o direito de fazer isso. Por que algumas coisas elas fluem de forma tão automática na vida de umas pessoas? Claro e evidente que eu não posso me esquecer jamais de Gálatas 6, versículo 7. Às vezes eu quero colher coisas que eu não plantei, irmãos. E eu preciso entender que vão existir coisas que eu preciso plantar para que eu tenha o direito de colher. Eu preciso aprender a semear coisas para que a colheita seja uma colheita diferente. De repente hoje você vive um tempo de uma colheita que te assusta, mas ela só é fruto de uma semente que você lançou um dia. E Deus então vira para nós assim: quer viver algo diferente? Começa a semear coisas diferentes. Começa a entender. Pois aquilo que não é da tua responsabilidade de viver, não se preocupa, eu removerei de você. Você não vai chorar por aquilo que você não tem responsabilidade. Você não vai sofrer por aquilo que você não tem responsabilidade. Mas ele também vira e diz assim: por aquilo que você tem responsabilidade, eu posso te perdoar, eu posso ser misericordioso, mas aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Sabe o que Deus quer pegar a mim e a ti? Quer dizer para mim, para ti, que está terminando um tempo de dor. Porque enquanto você colhe sementes dolorosas,
ou frutos dolorosos, melhor dizendo, das sementes que você semeou. Eu sei que é ruim, mas Deus está dizendo: acaba de colher logo o que precisa ser colhido, e comece a plantar. Faça um plantio de coisas diferentes, faça um plantio de coisas que o céu venha se agradar, sabe? Faça um plantio de coisas que você venha olhar e venha dizer assim: Senhor, eu já te percebo no ambiente, baseado às sementes que eu estou semeando nesses dias. É isso. E a gente se pergunta: por quê? Por que que eles puderam ir e eu não? Porque hoje você olha para algumas pessoas, eu digo de uma forma em geral, não é uma alusão à igreja tão somente, mas digo numa questão de trabalho, numa questão da tua vida pessoal, da tua família, de uma forma em geral, você olha e diz assim: mas eles foram, eles estão felizes. Quer dizer que quanto a eles podem, quanto a mim, eu preciso permanecer. Por que isso? E é como se Deus respondesse: sabe por quê? Porque você tem aquilo que eles não têm. Deus te manda permanecer nessa terra, porque Ele diz que você tem o que eles não têm. Mas Senhor, o que eu tenho que eles não têm? Deus começa a dizer: começa a procurar na tua bagagem, começa a procurar na tua mala, começa a procurar, sabe, naquilo que você arrumou para poder ir embora, porque eu vou te mostrar que eu preservei algo aí. Eu preservei algo que vai mudar a tua história. Eu preservei algo no meio da tua dor. E você tem algo que ninguém tem. Você possui algo. No versículo de número 12, eu não vou gastar muito tempo com essa mensagem, sabe, irmãos? No versículo de número 12 a gente já começa a entender. E semeou Isaque naquela terra. Haviam sementes guardadas, irmãos. Haviam sementes prontas para serem semeadas. E a partir dessas sementes aqui, a história de Isaque ia mudar. Ele ia recolher, o texto diz, 100 por 1. Sabe, é o poder, é o tema da nossa meditação, queridos. É o poder de uma semente, que muitas das vezes Deus fez com que estivesse armazenado aí, no meio no meio dessa arrumação que você fez para poder ir embora, no meio desse caos que se tornou a tua vida, no meio desse euroquilão que tu está vivendo, no meio dessa confusão toda, é Deus virando, dizendo: eu preservei algo aí dentro. Tem algo aí dentro, e o que tem aí é capaz de mudar a tua história. O que eu deixei, você não se deparou, você não deu importância, mas essas sementes são capazes de mudar a tua história, mudar a história da tua família, mudar a história da tua geração. Uma semente seria suficiente para tudo isso. Então, entenda uma coisa: se você for embora, num determinado momento você vai desperdiçar essa semente numa terra que eu não quero. E por não ser propósito meu, a semente que você desperdiçar nessa terra não vai frutificar. Ele vira e diz assim: agora procura, vasculhe. Mas está tudo tão arrumadinho, desarrume. Porque existem coisas que na sua concepção estão arrumadas, mas aos olhos do Senhor, o que você considera arrumado precisa ser desarrumado. Pastor, o que Deus está falando comigo? Que nesse processo de construção de Cristo no coração de muitos irmãos, nós vamos precisar viver um tempo em que os nossos valores internos vão ser mexidos. Algumas coisas que eu considerei tão importante,
eu vou precisar ver com os olhos do apóstolo Paulo e ver que não me serve de absolutamente para nada. E o que Deus tem para você é primeiro te colocar diante de uma terra, de um território, e virar para ti e dizer que essa semente que você tem aí só vai funcionar no território que Ele te colocou. É o Senhor virando para Isaac e diz: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, porque essa semente que tu tem, ela só vai germinar aqui. Para qualquer outro lugar, Isaac, que você for, ela não vai frutificar. Ela só vai frutificar onde eu designei. Mas eu poderia fazer com que ela frutificasse, eu poderia, mas não faz parte de um propósito estabelecido por mim para a tua vida. E é tão difícil entender isso, irmãos. No tempo onde as nossas malas já estão arrumadas, as nossas coisas já estão prontas, o carro já está ligado, como é que eu viro agora para o caminhoneiro que eu contratei? Como que eu viro para ele? Como é que eu vou virar para ele? E vou dizer, eu vou ter prejuízo. Deus está dizendo, não vai ter prejuízo. Fazer a minha vontade não gera dolo, sabe? Não gera angústia. Fazer a minha vontade não há perda nenhum, porque aquilo que tu acha que tu está perdendo nesse mundo natural, de coisas naturais, você vai ganhar com o mundo espiritual. Sabe, então é aquele momento que você vai precisar dar um recado para o caminhoneiro. Sabe, o caminhão já está parado na sua porta, você já está ouvindo aquele barulho dele apressado, porque ele tem outras encomendas, tem outras mudanças para fazer. Sabe, e você vai precisar olhar e vai precisar dizer para ele: olha, os planos mudaram a partir de hoje, porque eu descobri que no meio das minhas dores, Deus reservou, Deus separou sementes, irmãos, e eu entendi o poder de uma semente. O que é isso, pastor? É quando você decide viver debaixo de submissão, debaixo de obediência, sabe, irmãos? É sim, sim, não, não, entende? Eu vim depois de me converter na Universal, eu fui para Nova Vida, e lá era isso, diácono lá na igreja, irmãos, diácono já era quase pastor. Os caras mandavam muito, e quando nós nos apresentávamos diante deles, é assim: sim, diácono, sim, o que o senhor quer? E ele: eu quero, sim senhor. Uma vez fui brincar com um diácono, depois se tornou meu pastor. Ele estava com a gravata bonita, irmãos, ele estava na porta com a gravata bonita mesmo. Eu disse, mas eu confesso que eu fui puxar um saco, entende, irmãos? Entendeu, não entendeu? Fui puxar um saco. Eu disse: diácono, que gravata bonita. Ele: você gostou? Falei: amei. Falei: vou ficar bem na fita, né, irmão? Eu era obreiro, lá era chamado de ministro, né? Eu falei: vou ficar bem na fita hoje aqui. A gravata era bonita, mas nem sei se era tão bonita assim. Eu falei que era linda, irmão. A gravata, sabe o que ele fez? É tua. Eu falei: mas o senhor vai ficar sem gravata? Ele falou: vou. Porque se tu gostou, ela é tua. O poder de uma semente, irmãos. De alguém que me faria contar essa história hoje, depois de anos e anos e anos depois. De alguém que olhou e disse assim: eu quero poder semear na tua vida. Nós, e aí eu vou falar hoje como ser humano, como família. Nós temos vivido algumas coisas, vou dizer eu e Deise no nome dos meus, inacreditáveis. Tudo baseado em semeadura, irmãos. De você olhar e falar assim: eu não tenho condições. De você olhar e falar assim: estou semeando o dinheiro que podia ser o dinheiro das minhas compras. Não tem vergonha de dizer que ainda não fiz compras, irmãos, em casa.
E de você pegar aquele valor e falar assim: eu vou semear. E Deus entrar e olhar do alto, primeiro sondar um coração e ver que não é barganha com ele. Mas se ele vira e diz o seguinte: Maria, se tu soubesse o poder dessa semente, se tu entender o poder dessa semente, se tu entender que mesmo no meio da tua dor, mesmo no tempo da tua fome, se você me obedecer, se você for submisso, se você compreender o que eu tenho para a tua vida, irmãos, as coisas um dia não posso contar agora, mas um dia eu vou poder chegar para você e falar assim: aconteceu isso, 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 isso e isso. E tu vai olhar e vai dizer assim: pastor, como pode? Pode, porque eu entendi o poder de uma semente, irmãos. Eu compreendi o poder de uma semente. Um momento que você não tem que reter, um momento que você tem que ir. Outra, procuro fazer isso várias vezes ao mês. Às vezes Deus coloca no meu coração algo e eu digo: Deus, eu vou dar uma de louco aqui, vou fazer algo diferente, vou fazer além do que o Senhor está me falando para fazer, vou ir além. Não que eu consiga surpreender o meu Senhor, não, Ele me conhece, mas é porque eu creio no poder de uma semente. A nobreza de um homem está no momento que todos decidem ir e ele decide ficar, irmãos. Quando todas as pessoas vão virar e vão dizer, vão questionar você, dizendo: por que você não vem conosco? Por que você não vem conosco? Vamos, você vai ver o alarido, você vai ver pessoas gritando, você vai ver pessoas dizendo: nós estamos partindo. E de repente a sua resposta para elas vai ser: eu não vou com vocês, porque vocês não ouviram o que eu ouvi. Meu Deus disse: fica na terra que eu te disser, que eu vou. E Ele habita nela, permaneça nela. Eu vou te abençoar nesse lugar. Eu vou te abençoar nesse tempo de angústia, nesse tempo de dor. Permaneça. Eu tenho falado muito sobre isso. Mantenha a tua confissão de fé. Não permita que nada nesse mundo atrapalhe a sua confissão de fé. Sabe por quê, irmãos? É muito comum quem te foi útil no passado não te ser hoje. E você então, porque não me é mais útil, então eu não tenho mais ligação, não tem mais nada comigo. Mas lembre-se dos momentos mais dolorosos, de quem te acudiu, nos momentos de dor, quem foi. Eu lembro, eu e Deise, a gente fala muito disso. Logo que Deus mandou fechar tudo, fechar a oficina, fechar tudo, nós passamos uma dificuldade que eu nunca vivi. Início do ministério, nunca passei. E Juliana tinha um problema, não podia, tinha que tomar. Emanuele, o que era o problema? Intolerância à lactose. Eu não sabia que pobre tinha essas coisas, irmãos. De verdade. Mas pobre tem essas coisas também. E aí só podia tomar aquele adês, sabe, pequenininha, uma dificuldade. Sabe quantas vezes uma família nos socorreu, irmãos? Quantas vezes essa família foi lá e disse assim. Às vezes as pessoas falam assim: mas pastor, eu sou grato, irmãos. E para a honra e glória do Senhor, permanece conosco até hoje, desde o iniciozinho do ministério. Sabe, que se providenciou. O que ela não pode? E aí, sem a gente pedir, a pessoa ia lá, comprava frascos e mais frascos e nos abençoou. Sementes. Semente, aquilo que tu faz, Anderson, aquilo que tu faz. Quando tu foi lá socorrer o pastor José, que foi lá com amor, levava fruta, levava fralda, levava
levar, e não tem holofote, não tem foto, sabe, irmãos? Não precisa de foto para dizer eu estou fazendo. Você faz porque você gostaria que um dia alguém fizesse por você. Por isso que você faz. Por isso que você vai além. Por isso que você entende algumas coisas. E aí no tempo da tua dor, sabe o que Deus faz? Ele envia pessoas. A primeira coisa que Deus diz: não vai te faltar nada. Tem alguém aqui precisando ouvir isso? Não vai te faltar absolutamente nada. Vai vir recurso de onde você menos espera. Vai vir de lugares que você menos espera. Deus vai providenciar. O céu vai se movimentar. Sabe, irmãos, de repente aquele teu vizinho que é espírita, nem segue a religião que tu segue, mas vai bater na tua porta e vai dizer: olha, eu senti um incômodo, e esse incômodo dizia para vir aqui abençoar a tua vida. É isso. É o poder de uma semente. Por que você não vai embora? Por que eu não vou? Porque eu ouvi aquilo que vocês não ouviram. É o não de Deus, irmãos. Não desças ao Egito. Permaneça. Fique. Ficai aqui. Outra coisa, não é ficar aqui para mostrar para eles. Não. Deus não age desse jeito, não. Fica, que eu vou fazer justiça. Tu vai ver o que vai acontecer. Quem te viu chorando, você não faz parte de uma história, de uma música. Você faz parte daquilo que a Bíblia diz a teu respeito. Teu sabor transcende o sabor do mel. São mais destiláveis do que o ouro. Vai muito mais além do que você imagina. O cuidado de Deus contigo, a maneira que o Senhor zela pela tua vida. Vai muito mais além. Por tudo que você já viveu, por tudo que você já passou. Obrigado, filho. Volta aos versículos então, já que você colocou 19. Volta. Quem me deu esse estudo uma vez foi o Antônio Carlos, não sei se ele vai lembrar disso. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Aí o texto diz assim: são mais doces do que o mel. A minha vitória vai ter sabor de mel. Que sabor de mel? Eu vivo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a minha vitória não vai ter sabor de mel. A minha vitória, o que Deus vai fazer, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Sabe o que Deus está dizendo? Não há nada que se compare nesse mundo com aquilo que eu vou fazer na tua vida. Não há nada que se... Ei, semeie, entenda, sabe, sem medo. Hoje eu preciso passar os envelopes de R$25, irmãos. Nós estamos no negativo da conta da igreja. Nós precisamos nos tornar positivo na conta da igreja, sabe? Mas não estou ministrando isso para passar envelope, não. De verdade,
Eu só estou ministrando isso porque eu sei o Deus a quem eu tenho servido. Eu sei dos milagres que Ele fez, eu sei dos milagres que Ele faz, e eu sei da capacidade de continuar promovendo milagres entre nós. Eu sei o poder de uma semente, irmãos. Deus está dizendo: vasculhe, porque ainda que tu pense que tu não tem nada, tu deve ter, o Senhor separou e permitiu que tivesse aí uma semente. Você está entendendo? Uma semente. Esse microfone aqui é um Sennheiser. Eu sempre tive vontade de ter, irmãos. E olha que os nossos microfones aqui são bons, são Shure, Beta, são microfones bons. Sempre tive vontade de ter. Aí o nosso técnico de som um dia virou para mim e disse assim: pastor, outrora a gente tinha feito uma negociação e eu ia comprar dele. Aí ele virou, foi no gabinete e disse assim: pastor, toma, é teu. Você não queria? Eu vim hoje para te falar que os desejos mais profundos do teu coração, ainda que você não verbalize, Deus vai colocar alguém para entrar na tua vida, entrar na tua história, te conceder, te dar, te presentear. Deus vai dizer: eu sou contigo, não temas. Sabe? Ele só está dizendo para ti: permaneça com a tua confissão de fé. Permaneça, pois sempre haverá uma semente para semear. Sempre uma semente para semear. De você olhar e falar assim: eu tenho uma semente. Eu tenho uma semente. Às vezes essa semente é o que Deus, é o que está faltando para quebrar todos os paradigmas, tudo aquilo que está atrapalhando o fluir de Deus. Essa porta de se abrir. Você pensa assim, você diz assim: eu entendo que Ele dá pão ao que come, eu compreendo a semente, porque uma vez que ela chega até as minhas mãos, que seja para o meu sustento. Qual é a semente para semear, pastor? A semente para semear é aquela que não resolve os meus problemas. Essa é para semear. Sabe, irmãos, essa é a semente para semear, aquela que não resolve os meus problemas. Eu sei disso, mas, irmãos, eu também sei de um Deus, de quantas vezes minha mãe diarista, lá na iurde da abolição dela, lá naquele altar, e botar tudo dela naquele altar e nós voltarmos andando. Eu sei o que é isso. Eu sei quando você não tem nada e o pouco que tu tem, tu vai girar e vai dizer assim: vou semear, porque eu vou fazer, eu vou, sabe? E ela ia lá e botava a diária dela toda. E como é que voltávamos para casa? Voltávamos andando. Abolição, vínhamos ali suburbana, vínhamos por dentro, e quando olhávamos já estávamos em casa, irmãos. De não ter o que comer, da vizinha de baixo bater na porta, espírita. Que Deus possa ter usado alguém para aquela mulher, irmãos. A Teteia, Deco sabe quem é, bater na porta, desculpa o nome, bater na porta e dizer: Madalena, eu fiz isso aqui tudo fresquinho para você e para os seus filhos. É isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo: eu não me esqueci do momento que você semeou. Eu não me esqueci do momento que você não olhou para as dificuldades, não olhou para os impedimentos, não olhou. Sabe, eu tenho um áudio aqui, irmãos, eu não posso revelar esse áudio, sabe, porque o objetivo não é constranger ninguém. Mas tem um áudio aqui que uma pessoa me mandou e disse assim, e falou assim: mano, eu quero que Deus me faça assim igual você, porque eu sei que tu é um semeador. Eu sinto prazer de estar do teu lado, sabe, irmãos? Eu sei o que é o poder de uma semente. Eu sei o que é olhar e não ter nada, ouvir a voz de Deus dizendo: fica, porque eu vou te abençoar nessa terra. E de repente Deus rasgar o céu, irmãos, te dar mais do que aquilo que você sonhou na tua vida. De você olhar e falar: Deus, o que é isso? O que o Senhor está fazendo? De que forma o Senhor está agindo? De usar pessoas para você,
Sabe por quê? Porque você não era, vai passar a ser a partir de hoje. Deus vai te mostrar que tu tem uma semente lá, na tua casa, na tua conta, na tua vida. Talvez a tua própria vida é uma semente, e você vai colocá-la diante de Deus, sabe, irmão? Você vai dizer: meu Senhor, isso aqui é tudo que eu tenho, Deus. Toma, está aqui, é tudo que me resta. Eu não tenho mais nada, não sei isso aqui. E aqui, vou te dizer, com toda a minha fé, é impossível, se o meu Deus não se manifestar na tua vida, na tua história, na tua família, diante dos teus, é impossível, porque tem poder numa semente que Ele permitiu que estivesse guardada em meio aos escombros da minha vida, sabe? Eu lembro do dia 5, faltavam 2.500 para pagar o aluguel. De repente um dos meus trabalhadores me liga e diz assim: pastor, está faltando quanto? Eu falei: 2.500. Como o Pix é muito rápido, irmãos, parece que ele já estava com outro aparelho do lado dele fazendo. Foi quase que instantâneo, acabou de falar, apareceu no meu telefone: Pix de R$2.500. Eu sei o que é Deus fazer, irmãos. Eu sei o que é Deus agir. Eu sei o que é Deus operar. E eu quero poder te falar a respeito desse Deus que fez, que faz e que fará. E hoje o meu apelo é diferente. Hoje o meu apelo é para você que é um semeador, que é uma semeadora, ou que não era, mas vai passar a ser a partir de hoje. Porque enquanto eu ministro aqui, irmãos, você pode aí pegar: pastor, quero semear hoje. Vai passar os envelopes, eu sei, mas os envelopes é para a semana que vem. Eu tenho até domingo, até para poder, mas eu quero hoje. Eu quero poder, eu quero experimentar desse Deus. Eu vi, irmãos, não sou hoje fã não. Os nossos estilos são completamente diferentes. Mas eu vi o Bispo Macedo dizendo o seguinte: tem gente fazendo, irmãos. Se é o teu caso aí, pode fazer aí no teu lugar. Coloca o Pix. Oh, aleluia. Coloca a conta da igreja. De repente você vai. Sabe o que ele falou? Pastor, eu não acredito na Bíblia. Eu não acredito em Deus. Eu não acredito em nada. Ele falou: você pode. Mas vamos fazer uma coisa. Faz um teste hoje. Pega uma Bíblia, fecha os teus olhos, erga ela e diz assim: se o Deus dessa Bíblia existe, eu quero que Ele me mostre, que Ele me prove hoje. Deus não precisa fazer nada, te provar nada, me provar nada, mas Ele é tão misericordioso que Ele faz coisas que muitas das vezes não precisam nem ser feitas, para mostrar para você que Ele continua operando, continua agindo. E eu quero ministrar na vida de pessoas que querem, pastor, e muitas das vezes as benfeitorias não é só finança não é só financeira não, irmãos. Muitas das vezes as benfeitorias entram em todas as esferas da sua vida. Deus guardando a tua família, Deus preservando vocês, Deus dizendo: praga nenhuma chegará à sua tenda, arma nenhuma forjada prevalecerá contra a casa do Senhor, contra a tua vida. E quando você é alguém que vive, você é alguém que quer. Então eu quero te dar a oportunidade aí no teu lugar, em nome de Jesus. Pastor, não tenho muito, mas eu nem sabia que a mensagem ia para esse lado, mas eu quero fazer, eu quero semear, eu quero fazer algo hoje aqui. Eu quero, sabe, irmãos, se você quer fazer, faça. Entenda isso como uma porta que Deus está abrindo, um direcionamento que Deus está dando, sabe? Entenda isso, e você vai poder fazer aí. Eu vou te dar 1 minuto, irmãos, de verdade. Enquanto os músicos vão estar subindo, eu vou te dar 1 minuto aí para você fazer. Pastor, não é muito, mas é o que eu tenho. Eu quero fazer a diferença, eu quero viver algo diferente.
E você vai ter essa oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Você vai olhar e vai dizer aí, eu quero, sabe, sabe o que eu fico feliz, irmãos? Porque automaticamente o que eu estou falando aqui influencia os meus filhos. E os pixies, quando vão chegando aqui, ó. Aí eu vejo o nome dos filhos chegando aqui, ó. É isso que mostra, Alexandre, valeu a pena pregar, valeu a pena ensinar, valeu a pena orientá-los. É disso que eu estou falando, irmãos. Se você soubesse, pastor, estou com o envelope aqui, quero levar aí na frente, vem. Peguei uma envelope do vizinho. Se você quiser, faça. Eu sei que algumas pessoas estão fazendo aqui por Pix. Deus te abençoe, Josilene. Te surpreenda. Deus te abençoe, Rogério, Gisele e tantas outras pessoas. Deus seja contigo. Sabe por que Ele mandou você ficar? Porque você tinha o que eles, Ayrton, você tem o que eles não possuem. Por isso que eles tiveram que ir, mas você não. Você não. Em nome de Jesus. De repente você está me visitando, pastor, essa igreja é assim. Desculpa, hoje é um culto diferente. Ô mãe do Daniel, não fica chateada hoje com a gente não, por favor. O objetivo aqui não é constranger ninguém, é te dar a oportunidade, sabe? Todos os recursos se voltarão para a casa do teu pai. Em nome de Jesus. De repente você está me assistindo em casa, pastor, eu estou fazendo também. Isso, não olha, não meça. Isso, faça. E viva. E viva coisas sobrenaturais. Isso. Dave também, Rogério já havia feito, Dave fez, a Letícia fez, o Mateus fez. Jesus, Deus, ser com essas pessoas, Senhor, de todo o meu coração, não estou olhando valores aqui. Rômulo fez, de verdade, não estou. Lúcia Cândido fez, Lúcia está em casa, fez. O Wallace fez, sabe? Em nome de Jesus, pastor Joel fez, a Ágata também. Oh, aleluia, Senhor. Maria Marcele fez. Oh, Senhor, a Selma fez. A Maiara, oh, Marinês, Robson, Natália, Priscila, a Thaís. Isso, Senhor, seus filhos, Daniel, Deus, seus filhos, Senhor, se com eles, e em nome de Jesus, que você possa, Deus, tem pessoas que não puderam, mas a alma delas está gritando, o coração delas estão meio que batendo de forma descompensada. Não fez porque não pôde. Mas Deus conhece você, conhece as tuas estruturas, sabe quem você é. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.